Deus lá em Lucas, Evangelho de Lucas, o capítulo 6, o versículo 27 e 28, que está tratando de oração. Basicamente, Jesus está nos chamando para uma vida de oração. Mas ele deixa alguns ensinamentos para nós aqui, muito interessante mesmo. Lucas, o capítulo 6, o versículo 27 e 28. Eu vou ler, os irmãos me acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim: digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Queridos, algumas ordens e alguns pedidos de Jesus, quando nós lemos, nós percebemos que são coisas muito difíceis para a gente praticar. Eu percebo que em alguns momentos eu leio, a gente diz que pratica ou diz que vai praticar, mas lá no fundo, nós entramos em conflito. E esse é um dos textos que, se nós dermos uma pesquisada mais aprofundada, eu acredito que pouquíssimos cristãos, realmente vivem ou praticam isso que Jesus aqui deixa no texto. Eu quero, irmãos, acreditar, se você lê alguns comentários, alguns irmãos, alguns pregadores falando sobre esse texto, você vai ver assim várias linhas de pensamento sobre o que eles vão falar, o que Jesus está dizendo aqui nesse texto. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que eu acredito que Jesus quer, na essência, nos ensinar e nos levar para esse tipo de postura e conduta. Eu acredito que seja por causa da lei da semeadura. Eu tive hoje uma experiência muito interessante, eu e a nossa irmã Lorena, que está aqui até no templo conosco. Ela ficou me contando o tempo que ela esteve ou está hospedada na casa da sua nora, né? E como ela tem sido bem tratada lá e muito honrada, muito respeitada. As pessoas demonstram realmente que amam ela. E eu vi isso com meus próprios olhos, eu estive lá visitando ela e vi o tratamento dos netos, da nora e de toda a família com relação a ela. Mas o que me chama a atenção, o que ela me contou hoje é que quando a sua nora era apenas uma bebê, e ela que trabalhava como enfermeira, cuidava então ali da maternidade, do hospital, ela cuidou dessa menina com muito amor e com muito carinho, quando ela apenas era um bebê. Jamais a nossa irmã iria imaginar que aquele bebê se tornaria sua nora. E depois de anos e anos e anos se passaram, ela ficaria hospedada na casa dela e sendo cuidada por ela. O que aconteceu? O que essa história nos ensina? A lei da semeadura, como eu disse para nossa irmã. Você fez o bem a uma pessoa e os anos se passaram, ela que foi acometida da Covid, agora Deus está retribuindo isso a você com essa pessoa que você nem sabia, nem imaginava que um dia ia também lhe estender a mão. Eu acredito, queridos, que esse fato se aplica a essas palavras do Senhor Jesus. Por quê, queridos? Porque o texto aqui está nos tratando, ou está falando, tanto que deram até um título sobre a vingança, né? Jesus está tratando aqui da pior espécie de pessoas.
que você possa imaginar. Pessoas que você jamais gostaria de ter perto de você. E ele fala de um tratamento crescente. Não sei se você percebeu no texto. Ele cita e depois ele fala como devemos proceder. Ele cita e ele fala como devemos proceder. Ele cita e depois fala como devemos proceder. E ele coloca aqui, meus amados irmãos, 4 atitudes que devemos tomar com pessoas desagradáveis. Então, para a gente ser bem breve, eu vou colocar aqui, então, 4 atitudes. Como tratar pessoas desagradáveis. Jesus fala no texto de 4 atitudes. A primeira coisa que ele vai dizer é amor. Muito interessante. Ele diz: amai-vos os vossos inimigos. E por que Jesus diz isso, irmãos? Porque a lei dizia: ama aqueles que amam vocês e odeie os seus inimigos. E Jesus diz assim: olha, eu vos digo diferente. Vocês devem amar os vossos inimigos. Amar os vossos inimigos. E inimigo aqui, irmão, é alguém que odeia você. Alguém que detesta você. Alguém que é hostil com você. Olha só, é tão profunda a palavra inimigo aqui, que é alguém que se opõe a Deus. E Jesus disse: você tem que amar essa pessoa. Você tem que demonstrar amor. E o amor aqui é um amor de respeito. É um amor que é um semelhante igual a você. Então essa primeira palavra de Jesus já nos assusta. Porque às vezes nós temos dificuldade de amar até os parentes, os conhecidos. E algumas vezes até alguns irmãos nós temos dificuldade de amar. E Jesus disse: amai os vossos inimigos. Segunda coisa que devemos fazer, diz ele, tratar com o bem. Ele vai dizer, olha, fazei o bem aos que vos odeiam. Que dificuldade, querido. Porque fazer o bem aqui é tratar com excelência. Tratar como uma nobreza. E quem é que tem essa facilidade de fazer o bem para alguém que o odeia? Que tem ódio de você? Que quer que realmente que você se dê mal na vida? E Jesus disse: olha, devemos fazer o bem. Ou no mínimo, não desejar o mal. Já é alguma coisa. Terceira coisa que ele vai dizer para nós é pedindo bênção. Ele continua dizendo no texto, né? Bendizei aos que vos maldizei. Queridos, não é fácil você olhar para uma pessoa que na boca dela você sabe que ela quer que você se dane na vida. A oração dela, o pedido dela, o clamor dela é que dê tudo errado para você. E Jesus disse: peça bênção sobre essa pessoa. Bendizem. E a palavra bendizer aqui é celebrar com louvor. Você vai bendizer ela, mas com alegria no coração. Não é rilhando os dentes. E aí ele encerra falando sobre a oração. Ele diz: orai pelos que vos caluniam. Aquele que insulta você. Interessante que ele deixa a questão das palavras para o final. Por quê, querido? Porque oração é você pronunciar alguma coisa. É você buscar a Deus, é você falar para Deus sobre alguém. Ele diz: apresente essa pessoa em oração.
Converse com Deus sobre ela. Em tese, a vontade humana e carnal nossa é fazer tudo o contrário que Jesus falou aqui. E nós, às vezes, fazemos, irmãos. Às vezes, nós, em vez de abençoar algumas pessoas, nós amaldiçoamos. E nós temos que ter esse Espírito de Cristo, ou buscar obedecer a Ele. Por que isso, meus irmãos? Porque eu acredito que Jesus está tentando nos ensinar aqui a lei da semeadura, porque Ele mesmo disse: tratai os outros assim como você quer que Ele vos trate. Então eu acredito que Ele está falando aqui que quando nós praticamos isso, quando nós demonstramos amor, mesmo para aquele que se declara o nosso inimigo, fazemos o bem àquele que nos odeia, bendizemos mesmo aquele que nós sabemos que quando está conversando com outro, quer o nosso mal, nos amaldiçoa, e quando oramos para aquele que mente, calunia, difama o nosso nome, Jesus está dizendo o seguinte: não pense que eu não estou ouvindo e não estou vendo e que você não vai colher essas bênçãos. Queridos e meus amados irmãos, que nessa noite nós possamos orar. Orar pelas pessoas que você acredita que querem o seu mal. Acredita que se elas pudessem pisar na sua cabeça, elas pisariam. Mas ore a elas pedindo bênçãos. E quando tiver oportunidade, faça o bem. E nós vamos ter um período de oração agora, queridos.